Amados irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens, serão 6 domingos com esse, em que nós vamos pensar nos fundamentos da caminhada cristã. E nós intitulamos a série de mensagem Fundamentos, construindo uma vida inabalável. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a fé que move. Por que fé que move? Porque quando nós colocamos a nossa fé em Deus, isto nos instiga, nos estimula a caminharmos pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá da fé. A fé, ela nos move porque nos auxilia a nos aproximarmos cada vez mais de Deus, nos ajuda nesse processo de santificação, nos permite, segundo refletimos hoje pela manhã, nos protegermos com o escudo da fé, nos dá a noção e a dimensão da presença de Deus. Ou seja, faz parte do nosso cotidiano, nos estimula a nos movimentarmos no sentido de buscarmos agradar o Senhor. Mas pensando nessa série de mensagens, cujo tema maior, fundamentos, construindo uma vida inabalável, não cessou de vir à minha mente a palavra do Senhor Jesus no final do Sermão do Monte. Os irmãos conhecem, o evangelista Mateus narra o chamado Sermão do Monte, nos capítulos de 5 a 7. E já no finalzinho daquele sermão, o Senhor Jesus nos chama a atenção, dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as torrentes, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Mas aqueles que construíram a sua casa sobre a areia, assim também, que são aqueles que não praticam a palavra de Cristo, assim também, enfrentaram a chuva, a tempestade, as torrentes que bateram com ímpeto contra aquela casa e grande foi a sua queda. O que nós vamos refletir aqui ao longo desses 6 domingos é que a construção de uma vida inabalável é um processo. E a questão é que as tempestades, os desafios, as problemáticas da vida se acometem sobre cada um de nós. Mas nós então devemos construir a nossa casa sobre a rocha, para que possamos resistir o dia mau, para que possamos lidar com os nossos enfrentamentos, para que possamos superar as adversidades da vida. Então surge a pergunta: onde nós temos construído a nossa vida? Interessante que o texto sagrado nos diz, em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Amados irmãos, a fé que move e que nos auxilia nesse processo de construção de uma vida robusta, sólida, é uma fé que nos permite isso não pelo nosso poder intrínseco, não pela nossa capacidade pessoal, não porque nós desenvolvemos uma fé robusta, uma fé relevante, uma fé grandiosa, não em função da nossa santidade pessoal, não. Essa fé que move, que eu quero compartilhar com os amados irmãos, ela é poderosa e nos ajuda a lidar com firmeza diante dos ventos contrários à vida, porque ela está apontando para Cristo Jesus. Porque o seu objeto é o Senhor Jesus. E aqueles que se fundamentam, tendo como Cristo o seu suporte, se fundamentam num terreno firme, se fundamentam com a experiência de que Deus haverá de nos auxiliar. Então vejam bem, nós refletiremos ao longo desses domingos, a partir de fundamentos, questões fundamentais da caminhada cristã, questões que nós devemos nutrir, alimentar, nos exercitar nesses aspectos, mas todos eles apontarão
para a pessoa de Cristo Jesus. Todos eles apontarão para este firme fundamento, que é que, em última análise, nos sustenta ao longo da nossa caminhada espiritual. Mas nós podemos nos perguntar, que fé é esta? O que é a fé que move? Essa fé nos permite a confiança em Deus. E ela nasce a partir do nosso ouvir, da nossa experiência com a palavra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Romanos 10:17, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, a palavra, e a palavra de Cristo Jesus, a palavra de Deus. Quando nós ouvimos esta palavra, quando nós nos aproximamos dessa palavra, o Senhor suscita em nós uma fé, essa capacidade de crermos naquela palavra, no agir da palavra, na aplicação da palavra. Então nós acolhemos essa fé e passamos a tentar praticar e obedecer esta palavra. A fé que move é uma fé que nos incita à prática, que nos desafia a nos aplicarmos em vivenciar os ditames, as orientações, os nuances da palavra do Senhor para as nossas vidas. Isso nos faz lembrar de Abraão, que ouviu a palavra e que se submeteu a esta palavra e que exercitou a sua fé e que caminhou e que aplicou-se a se submeter à palavra do Senhor. A fé que move, ela nos ajuda e nos desafia a perseverarmos mesmo quando nós não vemos. O ministro compartilhava aqui um texto bíblico nessa noite, que nos ajudou a pensar sobre aquilo que vemos e aquilo que nós não vemos. Existe uma realidade material, terrena, que é temporal, que é fugaz, que desaparece, que rui. A Bíblia diz, o que é a vida senão um vapor que sobe e logo se desvanece. Mas também há uma realidade espiritual, uma realidade que nos remete a Deus. E a fé que move nos ajuda a enxergar o espiritual da parte do Senhor. O salmista, compartilhando sobre isso, expressando a sua fé no Senhor, nos diz, no Salmo 126, versículos 5 a 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amados irmãos, nós somos chamados a enxergar as coisas a partir da perspectiva de Deus. O Senhor está operando, o Senhor tem um propósito, o Senhor se entregou por cada um de nós, o Senhor nos chama a desenvolver uma vida partindo da perspectiva da fé. A fé que move, amados irmãos, nos permite ver aquilo que não se explica. Os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus curou um cego de nascença. Isso nos é narrado no Evangelho de João, no capítulo 9, mas no versículo 10 é ressaltado o questionamento de todo aquele povo, que questionam, então, como foram abertos os seus olhos? A fé que move nos permite enxergar, ver aquilo que não se explica. Os irmãos se lembram, e essa passagem eu acho muito bonita, o Senhor estava evangelizando, compartilhando a palavra, e depois de algum tempo ele disse, está na hora de nós voltarmos para o outro lado do lago de Genezaré, Marcos capítulo 4, e o Senhor Jesus entra no barquinho com os seus discípulos, provavelmente mais de um barco, e eles empreendem a viagem para ir para o outro lado, para outra margem, e o texto sagrado em Marcos diz que se levantou uma grande tempestade. Jesus dormia tranquilo. Aqueles homens, os discípulos de Cristo Jesus, muitos deles eram pescadores experientes. E a tempestade começa a ficar acirrada, forte, intensa.
Aqueles homens então começam a entender que vão morrer, porque o barquinho vai naufragar. Não há mais o que fazer. E aqueles homens acorrem a Jesus, acordam Jesus e dizem: Senhor, não se te dá que pereçamos, que venhamos a morrer. O Senhor Jesus então clama ao Senhor. Aliás, o texto diz que ele dá uma palavra de ordem e o mar se aquieta. E o texto sagrado em Marcos 4,41 diz: e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Vejam bem, esse pavor é depois do milagre. E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados irmãos, é interessante quando nós compartilhamos e conversamos com irmãos em Cristo. E eu gosto muito da oportunidade de sentar numa mesa, de tomar um café, de almoçar, de conversar num grupo menor, num grupo pequeno. Isso é um privilégio, porque quando nós conversamos num grupo pequeno, os testemunhos surgem, e situações inusitadas são compartilhadas, e nós somos edificados porque percebemos um Deus que opera na história, que salva o seu povo, e que opera e age na vida daqueles que se voltam a Ele, e clamam a Ele, e exercitam a sua fé, e na sua soberania, o Senhor vai lá e opera, e não há como explicar, porque aqueles que exercem a fé, a exercem a partir do parâmetro da palavra de Deus. Aqueles que exercem a fé, exercem essa fé como obediência à palavra do Senhor. Aqueles que exercem a fé, perseveram mesmo quando não veem nada acontecendo. Aqueles que exercem a fé, têm a experiência de enxergar, de viver coisas que não podem ser explicadas naturalmente. O Senhor agiu, o Senhor operou, e essa é a fé que move os cristãos a permanecerem firmes e se voltarem ao Deus Todo-Poderoso, que nos conhece pelo nome, que tem projetos para cada um de nós, que quer restaurar as nossas vidas, e que tudo pode, e quer operar na sua vida e na minha vida. Essa é a fé que move. A fé que faz grandes coisas. Mas, amados irmãos, essa fé está fundamentada em Cristo Jesus. E é interessante ler as Escrituras Sagradas. E não faltam testemunhos, não faltam experiências, não faltam personagens bíblicos que vivenciaram essa fé aplicada ao Senhor, e têm experiências que uma vez lendo essas experiências, nós temos a nossa fé edificada. Eu gostaria de convidar os irmãos a atentarem para a vida de alguns personagens bíblicos. Quero citar rapidamente. Por exemplo, nós podemos observar a vida de Abraão. Falei ainda há pouco sobre ele. Aquele homem que obedece ao Senhor e vai em direção ao desconhecido. E a fé tem esse aspecto do desconhecido, certamente. Porque quando nós nos aproximamos de Cristo Jesus, começa então uma mudança em nossas vidas. E se abre uma perspectiva nova para a nossa caminhada. E muitas vezes essa perspectiva tem a ver com o desconhecido, porque nós não sabemos os desdobramentos da nossa fé. Mas a verdade é que Deus é fiel, que Deus opera, e embora diante de nós esteja o desconhecido, o Senhor dos senhores estará ao nosso lado em cada momento. Abraão, ele teve que lidar com o desconhecido. Os irmãos se lembram: saia da sua terra, da sua parentela, e vá para uma terra que eu haverei de te mostrar. Abraão responde, e Deus opera, e Deus age. E Abraão constrói então uma experiência com o seu Deus. Abraão confiou em Deus, mesmo confiou na promessa do Senhor, mesmo contra toda a esperança.
E quem capta essa experiência de Abraão foi o apóstolo Paulo, que nos apresenta, que nos compartilha em Romanos 4, do 18 ao 22. Vejam bem, versículo 18: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Lerei novamente. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Em Cristo nós somos filhos de Abraão. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, foi quando ele teve Isaque, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. O texto sagrado no Antigo Testamento ressalta que ela não mais menstruava. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Amados irmãos, a fé que alcançou a vida daquele homem, um homem como nós somos, uma pessoa imperfeito, com dificuldades, com vacilos na sua caminhada, e se nós lermos a história de Abraão, assim perceberemos, porque nós não somos perfeitos, nós não estamos falando de pessoas perfeitas. É interessante, não sei se os irmãos sabiam, Isaque significa riso, alegria. É claro, alguns podem argumentar, claro, alegria, porque Abraão teve o seu filho na sua velhice, e Sara também. Mas na verdade, Isaque, esse nome surgiu num contexto muito específico, quando o anjo da parte do Senhor foi falar a Abraão que ele teria um filho, e Sara já não mais menstruava, e Sara estava na cabana com o ouvidozinho bem na cabana, acompanhando, ouvindo tudo, curiosa. E quando ela ouve a palavra do anjo do Senhor, diz o texto que ela se riu no íntimo. O anjo então disse: por que você riu? E ela ficou apavorada, teve medo. Eu não ri, Senhor. Você riu. Você terá um filho. O nome dele será Isaque, que significa riso. E saiba, há porventura alguma coisa difícil para Deus? Amados irmãos, a fé que move é a fé que se deposita em Cristo Jesus, no Senhor dos Senhores, e o Senhor, na sua soberania e no seu poder, opera e faz coisas sobre as nossas vidas, coisas que nós não conseguimos discernir, porque são coisas incríveis, que estão para além, muitas vezes, daquilo que nós pensávamos ou esperávamos. Amados, nós poderemos ver a vida de vários personagens, mas eu quero chamar a atenção agora para a vida de Ana, uma mulher que se aproximou de Deus com fé e orou a Deus com fé, mas com também amargura no seu coração e esperança em Deus, pois Ana, estéril, clamava ao Senhor, pedia a Deus um filho, e certa vez no templo, no local, aliás, de adoração, não havia o templo ainda construído. Na época do profeta, esqueci o nome do profeta agora, Eli, na época do profeta Eli, pai de Ofni e Finéias, os filhos eu lembrei que é mais difícil, pai de Ofni e Finéias, e ele estava ali no monte, e o seu marido costumava ir anualmente àquele monte para adorar o Senhor, e Ana chorava amargurada perante o Senhor, mas com fé dedicada ao Senhor. E o sacerdote interpretou mal. Olhou aquela mulher que falava, mas não pronunciava nenhuma palavra, e cogitou que ela estaria bêbada. E repreendeu aquela mulher. E aquela mulher disse: ó Senhor, eu não estou bêbada.
eu estou aqui com amargura de coração. Eu estou me derramando perante o Senhor, clamando que Deus possa intervir. E Ana saiu adorando a Deus e depois teve a experiência de ter o seu filho Samuel, um homem que foi muito importante para o povo de Israel, que teve o privilégio de ungir Davi como rei, o último dos juízes de Israel. Amados irmãos, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com a fé que move, mesmo em amargura no coração, clamando: Senhor, opera, age, me dá uma dimensão, me ajuda a lidar com a situação, lança luz sobre esta situação. Interessante que essa semana, na sexta-feira, visitei um casal muito querido, o Cleister e a Adriana. Estou dizendo o nome deles porque a Adriana, ela me autorizou a falar o nome deles. Não fiquem assim inibidos em me convidar para visitá-los. Eu não vou falar o nome de vocês, mas eu saí tão edificado daquela noite. Eu saí muito edificado. Compartilhei com minhas filhas hoje pela manhã no carro, conversando com Esther, porque a Adriana contou um pouco da história dela. E contou que ela tinha um sonho de passar num determinado concurso. E ela começou a estudar intensamente para tentar conseguir passar naquele concurso. E as pessoas ridicularizavam ela. Diziam que ela não conseguiria passar. As pessoas do seu trabalho assim falavam. E ela tinha que trabalhar. À noite enfrentava uma viagem de algumas horas para chegar na faculdade, para fazer a sua faculdade. Chegava em casa voltando, porque ela tinha que ir para outra cidade para fazer a sua faculdade. Chegava por volta da meia-noite e de madrugada ia estudar para concurso, para no outro dia trabalhar o dia todo. E compartilhava com seus amigos, com as suas amigas, tentava desafiá-los a estudar. E via críticas, palavras depreciativas. E ela me compartilhava: pastor, eu estudava de madrugada, mas eu orava ao Senhor, eu chorava perante o Senhor, eu clamava a Deus e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. Opera na minha vida. E eu achei interessante que ela clamava a Deus e dizia: Senhor, eu gostaria que o Senhor operasse na minha vida, que eu conseguisse um emprego e saísse da minha cidade e alcançassem coisas e tivesse, sabe, vitórias na minha vida profissional. E eu também gostaria que o Senhor colocasse um homem de Deus na minha vida. Porque ela estava lutando para estudar. E isso, claro, impedia que ela se relacionasse. E ela compartilhou: pastor, Deus colocou um homem de Deus na minha vida. Deus me abençoou com o concurso. Eu passei neste concurso. O concurso me levou até Teresina, no interior do Piauí, aliás. Depois eu tive a oportunidade de vir para a minha terra, para Fortaleza, não para o meu interior, mas ficar aqui na capital. E eu estou aqui louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque Deus tem feito os milagres na minha vida. Amados irmãos, ouvir uma fala como essa, isso alegra o nosso coração. Porque o agir de Deus e a fé que move é uma fé que deve ser vivenciada e compartilhada por todos nós. Não está circunscrita ao clero, muito entre aspas. Aqueles que são pastores ou ministros de música ou aqueles que são líderes, não. Não está circunscrita a pessoas de uma outra estirpe, de uma outra capacidade de fé. De pessoas assim que nós olhamos e pensamos: meu Deus, essa pessoa é quase perfeita. Não! Porque qualquer tipo de perfeição nesse sentido é uma coisa mascarada, não é verdade. Porque a fé que move não tem um alto fundamento, mas se fundamenta em Cristo Jesus. Foi Deus que operou em Abraão. Foi Deus que direcionou Abraão. Foi Deus que deu um filho a Abraão. Foi Deus que operou na vida de Ana. Foi Deus que
colocou alegria no coração de Ana antes dela ter o seu filho. Foi Deus que fez o milagre, assim como foi o Senhor que agiu na vida da Adriana, e eu saí tão feliz, louvando a Deus com Kézia. Meu Deus, que noite agradável, que noite de edificação, como eu saí edificado naquela noite. Amados irmãos, a fé que move é a fé que nos incita a buscarmos Jesus. Porque é verdade, às vezes enfrentamos adversidades tamanhas e já não temos esperança. Mas mesmo nesses momentos nós temos que buscar o Senhor Jesus. Porque é possível que o Senhor possa intervir, curar e agir. Pode ser que não. Mas mesmo não, o Senhor estará conosco, nos dando o sentimento, a dimensão, a compreensão de que Ele estará conosco e nos ajudará a enfrentar aquela adversidade, a construir novas pontes, porque essa fé que move deve nos conduzir a tocar no próprio Cristo Jesus. Amados irmãos, os irmãos se lembram que Jesus estava pregando o Evangelho certa vez, e foi interpelado por um homem importante chamado Jairo. E Jairo disse: olha, minha filha está muito doente. Está prestes a morrer. O senhor pode me ajudar? Um pedido desesperado daquele homem. E o Senhor Jesus disse: não, eu vou acompanhá-lo. Eu posso ajudá-lo. Isso nos é narrado em Marcos capítulo 5. Então ele foi. E a Bíblia diz que havia uma multidão ao redor do Senhor Jesus. E muitos apertavam o Senhor Jesus. Ele tinha até dificuldades em andar. E uma mulher que havia muitos anos estava doente. Ela tinha uma hemorragia. Ela gastara tudo o que tinha tentando obter cura e não conseguia essa cura. Pensou no seu coração: se eu tão somente tocar no Senhor, eu serei curada. E havia aquela multidão, e aquela mulher, pela fé, que fez com que ela se movesse, e chama a atenção, anos ela vivia com aquela hemorragia. Ela tinha gastado tudo o que tinha tentando uma solução e não conseguira. Ela teve então que enfrentar uma multidão, passando por um, passando por outro, e tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela se sente curada imediatamente. O Senhor Jesus então para e diz: alguém me tocou. Os discípulos ficaram: como assim alguém te tocou? Quantas pessoas estão te tocando? Mas o Senhor Jesus reafirma: alguém me tocou. E no versículo 32 nós lemos, eu quero ler para os amados irmãos, mas Jesus, Marcos 5,32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amados irmãos, a fé que move é a fé que alimenta a nossa esperança. A fé que move é a fé que nos permite levantar cada manhã, orar ao Senhor, apresentarmos os nossos desafios e as nossas dificuldades e dizermos: ó Senhor Jesus, opera, vai à frente, abre portas, fecha outras, me ajuda a ter sabedoria para os enfrentamentos da vida, transforma a minha história, faz algo, Senhor. Há tanto tempo tenho lutado por isso ou por aquilo, ó Senhor, intervém, lança a luz, me dá estratégias para compreender e discernir e saber como agir diante das dificuldades da minha vida. Aquela mulher foi pela fé, tocou em Cristo Jesus, foi curada. O Senhor Jesus olhou para ela: a tua fé te salvou. Mas, amados irmãos, havia um problema ainda.
a filha de Jairo. E Jesus nem então tinha chegado à casa. Homens chegaram lá e disseram ao mestre: olha, Jairo, não precisa incomodar mais o mestre. Tua filha já morreu. Não incomode. No versículo 36, já no finalzinho, nós vemos a palavra do Senhor Jesus: não tenha medo, tão somente creia. A Bíblia diz que eles continuaram a caminhada, que eles chegaram na casa, todos já lá estavam chorando. Jesus então diz: olha, a tua filha não está morta, mas ela dorme. O texto sagrado em Marcos 5, e os irmãos podem ler depois, narra que aqueles que estavam ali começaram a rir de Jesus, ridicularizar o Senhor Jesus, porque eles sabiam que a menina estava morta. Jesus entra no quarto e diz: Talita cumi, que significa: menina, a ti te digo, levanta-se e ande. E aquela menina se levantou, e o Senhor Jesus orientou para que ela fosse alimentada, e o Senhor operou algo incrível na vida daquele senhor chamado Jairo. Amados irmãos, percebam, Jesus não curou a filha de Jairo porque ele tinha uma posição importante. Percebamos, Jesus não curou a mulher hemorrágica porque ela era importante, eu tinha dinheiro para pagar e retribuir a cura de Cristo sobre a vida dela. Não. Jesus operou na vida desses homens e mulheres porque se aproximaram do Senhor com fé. A fé que move, que nos ajuda certamente a enfrentarmos os momentos maus da vida, que nos ajuda certamente a enfrentarmos as adversidades da vida, mas também nos permitem, nos dão ensejo, a oportunidade de, a partir do discernimento espiritual, a partir da nossa fé que temos em Cristo Jesus, aplicarmos a sua palavra às nossas vidas e nos colocarmos perante o Senhor para sermos bênção na vida das pessoas. Porque é uma fé que nos move, que nos deixa mais sensíveis, que nos deixa mais prontos e inclinados a ajudar, que nos incita a orar uns pelos outros, porque nós cremos no poder da oração e sabemos que a fonte desse poder não está em nós, mas em Deus. A oração poderosa é a oração cristocêntrica, a oração que opera. É a oração que é apresentada perante o Senhor de todo o coração, com derramamento, com humildade, com simplicidade. Ó Deus, que o Senhor possa agir com o teu poder sobre esta circunstância. A fé que move, nos ajuda nesse processo de construção de uma vida inabalável, porque as coisas baterão com força. Muitas vezes nós envergaremos, mas não quebraremos, porque o Senhor não nos desampara. Muitas vezes nós choraremos, mas choraremos no altar do Senhor, crendo que o Senhor operará na situação. Muitas vezes nós perceberemos coisas ao nosso redor sendo deterioradas, coisas até caras a cada um de nós, mas nós nos lembraremos: tudo que é material se corrompe e se acaba. Porque toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Então, mesmo que estejamos enfrentando uma situação tenebrosa e difícil, compreenderemos pela fé que o Senhor é aquele que nos sustenta, que o Senhor é aquele que nos ajudará, que o Senhor é aquele que operará na circunstância, que o Senhor é aquele que nos permitirá, na nossa caminhada, irmos
rumo à eternidade junto ao Pai, porque em Deus, no Senhor, nós temos a confiança, temos no Senhor o nosso alicerce, temos no Senhor o nosso fundamento. Então nós aprendemos essa noite, amados irmãos, nessa primeira noite da série, nessa primeira reflexão que diz respeito à fé que move, nós aprendemos que uma vida inabalável não é uma vida sem tempestades, mas é uma vida cujo firmamento está no Senhor Jesus. A fé que move, amados irmãos, é antes de tudo uma fé que permanece, que nos ajuda a nos mantermos firmes, que é gerada pela palavra do Senhor, expressa pela obediência que temos a Deus, que sustenta a nossa esperança, que nos permite abertura ao agir soberano do Senhor. É uma fé que nos permite construirmos a nossa história, a nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que nós possamos, queridos irmãos, todos nós, fazer do Senhor o nosso firme fundamento. Que a nossa fé esteja em Cristo Jesus e que ela nos mova. Talvez haja aqui alguns que estão paralisados perante a vida, sem esperança, tristes, sofridos, por inúmeras situações. Eu quero dizer que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Creia no Senhor. Deposite a sua fé em Deus. Acolha o movimento que advém do Senhor. Interessante que a palavra Espírito, no Antigo Testamento, no hebraico é ruach, que pode ser traduzido por vento, por ímpeto, por impulso da parte de Deus na vida do seu povo. Quando nós nos aproximamos de Deus pela fé, o Senhor derrama do seu Espírito. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós passamos a ser templos do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos ajuda a nos movermos, caminharmos pela fé. Mesmo que, à semelhança do salmista, estejamos semeando com lágrimas, haveremos de colher o agir do Senhor. Eu gostaria de terminar com essa leitura do Salmo, que já lemos essa noite, 126:5. Aqueles que semeiam com lágrimas, mesmo que venhamos a semear com lágrimas, com cantos de alegria colheremos. Mesmo que venhamos a lançar a semente chorando, voltaremos com cantos de alegria, trazendo os nossos feixes. Que nós, como igreja, como povo de Deus, que os queridos que nos acompanham pela internet, que todos nós possamos voltar para os fundamentos da palavra do Senhor, possamos construir uma vida firme, que lida com as adversidades da vida, possamos exercitar e acolher a fé que move. Que Deus nos abençoe. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos ouvir um louvor enquanto você ora ao Senhor. Apresenta a sua vida ao Senhor. Clame, pede ao Senhor que alimente e desenvolva a sua fé. Diante de Deus você pode reafirmar: ó Deus, minha fé está em Ti. Diante de Deus você pode apresentar as suas questões, as suas querelas, os seus problemas, crendo que o Senhor ouve o seu clamor, a sua oração, crendo que o Senhor pode e haverá de agir na sua vida. Ore ao Senhor. Nós vamos orar então. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos depositar a nossa fé no Senhor. Que o Senhor abençoe a todos que aqui estão, aqueles que estão longe, acompanhando o culto à distância. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre as nossas vidas. Opere sobre as nossas vidas. Nos permita experiências com o Senhor.
que nós possamos perseverar quando não vermos, e possamos louvar o teu santo nome quando vermos coisas que nós não podemos explicar, porque o Senhor tem agido na vida do teu povo. Que nós possamos, pela fé, acolher a tua palavra e vivenciar a tua palavra hoje, porque a tua palavra é boa, perfeita e agradável. E que o teu amor, o amor de Deus, nosso Pai, este amor maravilhoso, transformador, que a tua graça, ó Senhor Jesus, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.